primeira edição. Sexta-feira, 5 de novembro de 2021, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje uma edição especial, a partir de agora, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face e YouTube, e também no podcast que você vai poder acompanhar logo mais após o final do programa. A reprise deste programa na Plena TV acontece às 17 horas. Previsão do tempo para hoje é de tempo bom, com máxima de 28 e mínima de 18 graus. Não há, por enquanto, previsão de chuva para Campos nesta sexta-feira e também no final de semana. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, vamos fazer aqui um debate sobre temas importantes e com representantes aqui da nossa sociedade civil organizada, de simpatizantes com os seus candidatos ao cargo de presidente da República do país. O José Luiz Viana da Cruz, que é sociólogo e simpatizante do Lula, o Alexandre Buchaú, que é odontólogo e simpatizante do Bolsonaro, o Cristiano Sampaio, que é advogado e simpatizante do Sérgio Moro, e o Roberto Dutra, que é sociólogo e simpatizante do Ciro Gomes. Vamos tentar aqui nesse programa de hoje mostrar à população, aos ouvintes, aos eleitores, que é possível sim falar sobre política, discutir sobre política, discordar sobre política, concordar, mas tudo em, claro, alto nível, né? Então, muito obrigado a todos vocês, todos os senhores, Zé Luiz, Alexandre, Cristiano, Roberto Dutra. Já traremos aí o bom dia de vocês, mas de antemão, muito obrigado, tenho certeza que vai ser excepcional este programa. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Deixa eu passar rapidamente aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br e aí sim a gente começar, né, esse programa de hoje com os nossos convidados. Em destaque lá no portal Folha 1, a ação contra a exploração infantil nas ruas de Campos. Diretor do Dalton Crespo, o presídio, foi afastado após preso publicar rotina no TikTok. Águas do Imbé chegam à Lagoa de Cima e deixam ribeirinhos em alerta. Lira, que é um medidor aí sobre casos de dengue, chikungunya em Campos, aponta risco para surto da dengue no município. Ator famoso ataca blogueiro do Folha 1 e recebe volta. Guarda Civil Municipal e MTT informam que vão averiguar bandalha em estacionamento. E para fechar, nível do Paraíba chega a 8 metros e Defesa Civil orienta não estacionar no cais, aqui no cais da Lapa. Essas são as principais de muitas manchetes lá no portal folha1.com.br. Bom, deixa eu trazer o bom dia aqui dos nossos convidados. Primeiro trago o bom dia do sociólogo e simpatizante do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido José Luiz Viana da Cruz. José Luiz, bom dia, muito obrigado, seja bem-vindo a este programa Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, Roberto, Alexandre, Cristiano. Obrigado pelo convite.
Eu sou professor da UF desde 1980, me aposentei em 2014, mas hoje voltei para dar aula no mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de Planejamento Urbano e Regional, na UFRJ e na Rural, uma especialização na União Europeia, em Planejamento do Desenvolvimento Regional, na França, e tenho uma história de participação no movimento estudantil secundarista, no terceiro grau, no período da ditadura, fui de grupos de luta contra a ditadura e partidariamente já fui presidente do PT, mas hoje estou afastado da militância partidária, né? Estou mesmo nessa atividade minha no mestrado da UF. Perfeito, Zé Luiz, muito obrigado. Alexandre Buchaú, odontólogo e simpatizante do Bolsonaro. Alexandre, bom dia, muito obrigado pela presença sua aqui neste Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, obrigado pelo convite. Bom dia, doutor Zé Luiz, é um prazer estar com você e com o doutor Roberto Dutra aqui também no programa, e com o Cristiano, que além de um amigo, é meu advogado também. São pessoas de excelente conhecimento, excelente qualidade, cada um na sua área, cada um na sua especificidade. Dois mais acadêmicos, dois mais homens do povo, eu e o Cristiano, pessoas mais da iniciativa privada. Acho que vai ser um debate de excelente nível, é um prazer estar nessa manhã de sexta-feira aqui com você. Obrigado, Alexandre. Doutor Cristiano Sampaio, advogado e simpatizante do Sérgio Moro. Muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui a primeira vez, né, que seja a primeira de muitas. Obrigado, Cláudio Nogueira, obrigado pelo convite, a você, a Luiz, ao Grupo Folha da Manhã. É um prazer muito grande estar com essas pessoas aqui de alto conhecimento, tanto político quanto acadêmico, e o Buchaú fala que ele é um homem do povo, mas é um intelectual também. Tenho a honra de patrocinar algumas ações de Alexandre Buchaú. Bom dia especial para o professor José Luiz, para o Roberto, que hoje nós estamos nos conhecendo, mas vamos, se Deus quiser, nos encontrar mais vezes. Sou advogado, comecei um pouco tarde na advocacia, porque sou militar, sou policial militar, e uma boa parte da minha vida tive na caserna, né, como a gente diz. Então, trago essa lembrança comigo. Sou simpatizante assim do Moro, sou desde o primeiro momento lá atrás, e não estou, e digo assim para as pessoas amigas, eu não tenho político de estimação. Já tive no passado, caminhei com Lula, votei em Lula, entendeu? Só que eu sou crítico e observo os erros e não tenho compromisso com o erro. Então, será um prazer debater com todos aqui. Essa divergência de pensamento é muito salutar, é bom para a democracia. E vamos lá. Vamos lá. Vamos para um bom debate. Vamos sim. Muito obrigado, Cristiano. Seja bem-vindo. O Roberto Dutra, que não é a primeira vez também, que já esteve no programa, é sociólogo, simpatizante do Ciro Gomes, mas é a primeira vez com um corte de cabelo tão jovial. Seja bem-vindo, Roberto. Bom dia, muito obrigado, querido, pela sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cristiano, Aloísio, Alexandre, Zé Luiz. É um prazer grande ter essa conversa aqui com vocês todos nessa manhã, uma oportunidade refrescante de sair da bolha. A gente que é simpatizante de candidaturas, né? A gente tende, principalmente no mundo de rede social, a ficar conversando quase sempre com quem pensa parecido com a gente. Isso não é bom para ninguém, eu acho, né? Então uma manhã muito bacana por esse motivo. Eu sou professor da UENF, na área de agente. Isso não é bom para ninguém, eu acho. A administração pública. Já fui, durante muito tempo, eleitor do Lula, simpatizante, filiado ao PT. Rompi ideologicamente com o Lula e com o PT em 2010, justamente pela indicação de Dilma Rousseff. Eu entendia que naquele instante era o momento, embora eu fosse filiado ao PT, de o Lula refrescar, realmente promover um processo de rotação de pessoas no poder e indicar a candidatura de Ciro Gomes. A minha identificação com Ciro vem, então, desde 2010.
pela questão justamente do projeto, né, nacional de desenvolvimento. Depois eu acabei participando do IPEA, na gestão do professor Gessé Souza, fui diretor do IPEA e atuo principalmente como professor, pesquisador mesmo, né? Como o Cristiano colocou, também não tenho político de estimação. Na adolescência, se tive, ela já ficou longe, né? E a gente está aqui para discutir ideias, né? Certo. Então, cumprimentar a todos mais uma vez. Tá bom, muito obrigado, Roberto. E para abrir, então, esse debate, essa conversa, essa troca de ideias, eu trago o bom dia dele, que é sempre bem-vindo também, importante a presença aqui no Folha no Ar, primeira edição, o Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloysio, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia. Eu vou aqui no programa, na abertura no programa, seguir a ordem das pesquisas. E me refiro à última pesquisa com a AES e a última pesquisa Poder Data, que vão dar ordem nesse debate, para tentar ser o mais econômico possível. Zé Luiz, representando Lula, vai ser o primeiro. O Chaú Bolsonaro vai ser o segundo. Cristiano Sampaio, Sérgio Moro, o terceiro. Roberto Dutra, Ciro Gomes, o quarto. Embora as pesquisas apontem empate técnico entre Moro e Ciro, né? Entre Lula e Bolsonaro, não, nem de Bolsonaro para o terceiro e quarto. Aí é bem destacado, nas duas pesquisas. Dá bom dia aos quatro pessoas que eu conheço. O Cristiano conheci para esse debate, não conhecia. Né? Mas foi um prazer conhecê-lo. Zé Luiz, de longa data, né? Uma das pessoas que eu tenho profunda admiração em Campos, aí sai do papel um pouco de jornalista para assumir, embora tenha formado também como jornalista, pela contribuição que ele traz de muitos anos ao debate público em Campos, sempre muito preocupado com as questões às quais ele se dedicou academicamente, desenvolvimento regional. O Buchaú, que eu concordo com o Cristiano, se diz homem do povo, mas é um conservador que tem muito respeito, né? É um leitor e discípulo do Edmund Burke. Acho que os conservadores do Brasil deviam ler mais um pouco. O Burke, que é o pai do pensamento conservador moderno, né? Cristiano, já me referi, conheci para esse debate, não conheci, mas é um prazer. E o Roberto Dutra, como o Buchaú, é o que eu defino como um amigo antigo de data recente. Né? Também tem muita admiração intelectual pelo Roberto, pela inquietude dele. O intuito para esse debate reforçando as palavras do Cláudio Nogueira, é provar para o Goitacá, e como diria Tolstói, que essa universal canta a tua aldeia, para o Brasil, a partir daqui, que a gente pode sim ter uma disputa acalorada e renhida, como se anuncia daqui a 11 meses pela presidência da República, mas mantendo um bom nível, né, onde se digladiem os argumentos, não as pessoas. Né? Tudo isso posto, meu bom dia também, sobretudo a você ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial a duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, os taxistas e motoristas de aplicativo. Né? O combustível não tá fácil, né? Gasolina R$ 7 há algum tempo, o presidente anunciando um novo aumento na Itália, enfim, da Itália. Mas vamos tratar disso melhor no segundo bloco, que é a questão econômica. Né? Eu vou começar então pela ordem e vou pedir uma equidade, uma atenção para a gente manter a equidade no tempo de cada um. Esse primeiro bloco são 5 minutos a cada um, né? Começando na ordem. Zé Luiz, Buchaú, Cristiano, Roberto, que é a ordem das pesquisas. E a primeira pergunta, o primeiro tema, por que votar no seu pré-candidato a presidente em 2022? Zé Luiz Viana, bom dia, obrigado. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sempre digo para o Luiz que
ele expressa, né, nos canais nos quais ele se manifesta, ele sempre expressa a democracia que deveríamos ter, que ela é o espaço em que pode haver uma discussão acirrada, pode haver os extremos, e, no entanto, o que está em jogo são os temas, são os conteúdos, e não as formas e os adjetivos, né? São os substantivos e não os adjetivos. Bem, a minha intenção de votar em Lula, primeiro porque é o candidato que se coloca no campo do anticonservadorismo, não no sentido ideológico válido, vamos dizer assim, né, do conservadorismo, mas sim na sua distorção que caminha para um anti-humanismo, um anti-direitos humanos, anti-ambientalismo, anti-tudo que ele confunde com progressismo e que é, na verdade, do campo dos direitos, seja dos direitos sociais, humanos, políticos. Então, atenta contra a democracia num protofascismo, num neofascismo mesmo que estamos convivendo. O Brasil é conservador, sempre tive convicção disso. O Brasil é um país conservador e faltava liderança, partido e organização que expressasse isso politicamente de forma mais consistente. E isso aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro, para mim, é um personagem de ocasião que foi usado por esse movimento, essa orquestração conservadora de direita no Brasil, que finalmente se organizou e ganhou densidade política para representar uma parcela grande e significativa da sociedade brasileira. Então, eu acho que a democracia ficou mais clara e transparente. Hoje temos uma direita assumida, organizada, né? No entanto, ela tem esse representante que até a denigre, que descamba para um campo moral, amoral e imoral, e para um campo também econômico, antinacional, antipopular, e num campo político antidemocrático. E o Lula representa, para mim, continua representando o campo que pode se aglutinar para poder ser capaz de superar essa onda neofascista e reacionária do ponto de vista econômico e político também, recuperando principalmente a ideia dos direitos e a ideia do respeito à vida, porque a questão ambiental hoje ela é uma ameaça à sobrevivência da humanidade. Então, ela é uma questão central e, nesse governo, ela é uma questão central no sentido da destruição. Então, é como se fosse... Nós hoje temos que formar uma grande frente contra a destruição que passa pelo país. Essa frente ela vai ter que ir do centro à esquerda. Então, eu no momento, para 2022, não estou preocupado com uma pauta num programa de um partido de esquerda, claro, nítido, em que a gente priorize questões que são muito próprias da esquerda, né? Mas, sim, questões nacionais, humanitárias e ambientais que sejam capazes de barrar esse processo destrutivo que o Bolsonaro está liderando. Então, ele não só lidera a direita, ele lidera um campo que está infiltrado na direita, que é altamente destrutivo. Eu gostaria que vocês indicassem, quando estiver terminando, que está faltando meu tempo, porque falta um minuto. Um minuto. Obrigado. Então, nesse sentido, o Lula, quando foi feita justiça com relação à ausência de provas, então, veja bem, estou colocando só na questão formal, a ausência de evidências e provas capazes de condená-lo, o fez ser considerado não culpado em todos os processos, voltou à imagem daquele que fez um excelente governo e para mim, foi o melhor presidente da história do Brasil, porque foi mais longe no avanço da distribuição de renda e do enfrentamento das desigualdades. Embora, para mim, tenha ficado aquém. E essa é a questão central que move a política brasileira. A política brasileira tem dois campos nítidos agora. Aqueles que não toleram qualquer possibilidade de avanço na economia nacional, na soberania nacional, no controle nacional dos destinos econômicos e políticos e dos direitos populares e sociais, que não toleram
ante qualquer perspectiva Perfeito. estar nesse campo, é capaz até se aliar a militares para promover uma ditadura. Então, é esse campo e um campo que não é nítido, que favorece os avanços sociais, políticos e econômicos, mas que não é nítido, porque foi capaz de se aliar a essas forças conservadoras e dar um golpe na Dilma, que está isenta até hoje de qualquer culpa e qualquer processo, para poder colocar esse governo proto-fascista no poder. Obrigado, Zé Luiz. Podemos chamar então o Alexandre Buchaú, nessa ordem, como o Aloysio já colocou aqui na abertura, para que fale sobre esse tema. Por que votar no seu pré-candidato a presidente em 2022, Alexandre? Bom dia mais uma vez, bom dia aos ouvintes da Folha. Enfim, o Brasil é um país conservador, como bem disse o professor Zé Luiz, e o conservador, até por definição, é alguém que reage, não é alguém que promove revoluções, mas alguém que reage quando se sente agredido ou quando sente seus valores subvertidos. Essa sensação de agressão fez com que essa direita se organizasse, esse conservador que ainda precisa amadurecer muito, precisa estudar muito, se organizasse. A figura que se encontrou como representante nesse momento era o Bolsonaro, era um ariete que precisava existir para essa direita conservadora, para que ele rompesse as amarras que até então existiam, um discurso que foi praticamente banido ao longo da nossa história. De pós-ditadura, você não tinha um outro viés político, um outro partido. Na verdade, um partido ainda não existe, um partido que representasse esse espírito conservador. A partir daí, com a eleição de Bolsonaro, você tem uma direita que começa a se organizar, um discurso que começa a aparecer em grupos conservadores que se organizam, em pessoas que começam a assumir esse discurso com mais ou menos qualidade, com mais ou menos capacidade, com mais ou menos estudo, como é em qualquer campo. As vozes mais histriônicas acabam sempre aparecendo mais e sendo mais vistas e ouvidas. Isso é lamentável, porque os mais sensatos acabam ficando alijados, isso em qualquer campo político. Os avanços que o Brasil obteve ao longo da história, avanços e retrocessos, apesar de acreditar que no Brasil a gente tem um avanço, se não contínuo, mas uma tendência de avanço permanente, nós estamos inseridos no mundo, sofrendo muito mais influência mundial que sendo influentes mundialmente. Nossa situação econômica se deve muito à situação econômica mundial. Nossa situação política anda sempre muito a reboque da situação política mundial. As pautas defendidas aqui acabam sendo pautas mundialmente defendidas. Às vezes falta um pouco esse olhar, que é um olhar mais conservador da nossa realidade, do nosso quintal. Isso precisa amadurecer e crescer. O amadurecimento dessa virtude conservadora, desse olhar conservador, vai acontecer numa eventual reeleição de Bolsonaro. Uma revanche não é o ideal, né? Se nós tivermos um rompimento, ele vai trazer um pêndulo. Esse pêndulo não é interessante. É interessante que Bolsonaro se reeleja para que nós tenhamos o avanço desse perfil conservador, o avanço do debate, da discussão conservadora. Isso vai favorecer também o amadurecimento de instituições. Observe que desse choque do governo federal com o STF, está havendo um posicionamento muito claro das instituições. O Congresso está adquirindo mais independência em relação ao governo federal. O STF está se posicionando como um poder independente. A gente está tendo uma harmonia que não é um completo consenso entre as instituições, mas um funcionamento das instituições dentro dos seus limites, colocando balizas, colocando o pé e dizendo, olha, daqui para cá sou eu. Mantenha-se no seu ponto de trabalho, no seu ponto de ação. Isso eu acredito que seja benéfico ao país. Diferente do que se tem numa cooptação, num capitalismo de compadres, num presidencialismo de coalizão, onde está todo mundo muito bem entendido entre si, mas por meios escusos.
onde você tem um propinoduto, um esquema de manutenção de poder, que faz com que pareça tudo harmônico, onde, na verdade, você tem um grande conluio. Você tem 40 segundos ainda, se quiser desenrolar mais aí. 4 minutos só passados. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, pode seguir. Então tá, beleza. Bom, deixa... Eu fiquei mudo, desculpa, Nogueira. Cristiano Sampaio, por favor, por que votar em Sérgio Moro a presidente de 2022? Bom, Luiz, sequer posso afirmar, né, que Moro será candidato, né? A gente tem essa perspectiva. Eu sou simpatizante do Moro lá atrás, quando se iniciou a Operação Lava Jato, que eu acompanhava todo o trabalho dele, e embora alguns críticos dizem que ele foi tendencioso, quando você olha na boa técnica, não há essa inclinação dele. Então, sou simpatizante pelo trabalho dele. Acho que Bolsonaro foi muito inteligente no momento em que ele abraçou a Operação Lava Jato, puxou Moro para si, e acredito, sim, que Moro talvez venha, mas ele tem que vir, sim, com a cabeça mais político, digamos assim. O Bolsonaro, ele vendeu aquela imagem de uma pessoa outside, fora da política, o que ele nunca foi. O Bolsonaro foi deputado por 8, se não me falha a memória, 7 mandatos. Então, ele é uma pessoa que viveu dentro da política. Moro, eu vejo, assim, ele fora, um candidato que vem não com essas práticas nefastas dos políticos, mas, assim, construir uma nova política, uma boa política. E foi esse o carro-chefe do Bolsonaro. Então, penso que Moro seria um bom nome. Mas, como disse, sequer a gente tem a certeza que ele será candidato. Existe uma conjuntura política. E ressaltar que Moro, em momento algum, até essa semana que passou, se lançava como candidato. Quem colocou Moro no páreo foi os próprios políticos, quando recentemente discutiu um projeto de emenda à Constituição que falava da quarentena para juízes, promotores, e ficava muito claro naquele projeto, que não logrou ser aprovado, que o que se pretendia era tirar Moro, Deltan, todos eles do páreo. Ora, o que se quer é colocar o nome à urna. Quem vai eleger é o povo. Então, eu vi alguns críticos aqui falando que Moro vai para a segunda eleição dele, como se ele tivesse influenciado na candidatura ou não candidatura do ex-presidente Lula. Então, vejo isso como uma impropriedade, não se trata disso. E teve até uma participante aqui do grupo, a Luísa, a Silvana Venâncio, que ela colocou, ela fez uma pergunta que ela já respondeu. Como confiar em Moro se Moro foi tendencioso? Moro não foi tendencioso. As sentenças de Moro foram reavaliadas em segunda instância pelo TRF e foram chanceladas pela turma da STF, que após aí mérito do Cristiano Zanin, que é o advogado do meu xará, que lidera o escritório que defende o Lula, após vários habeas corpus dele, o Supremo mudou esse entendimento de uma forma surpreendente. E então, essa é o que leva a essa minha simpatia ao nome de Moro, sabendo que ele tem que ser lapidado muito para entrar nesse mundo político. Político não é para amadores. Eu fiquei preocupado com a retirada da candidatura de Ciro. Ciro parece que chegou ontem, me desculpe a crítica, mas parece que chegou ontem na política, não sabe por qual razão os deputados votaram com essa PEC do fura-teto do Bolsonaro. Existem emendas parlamentares, ano que vem é ano de eleição, tanto para Bolsonaro quanto para os deputados. Isso é parte do jogo, então me causa estranheza esse comportamento de Lula. Só para encerrar, Aloysio, eu queria discordar um pouco do professor Luiz Viana, quando ele diz que Lula foi agora, nessas reavaliações do Supremo, não houve provas. Houve provas, sim, provas robustas, e o que o STF simplesmente entendeu é que Moro seria suspeito. Só que foi suspeito, segundo a análise do STF, agora, nessa altura do campeonato. Quando Moro, e uma das argumentações de Gilmar Mendes, quando ele declara a suspeição de Moro,
é no sentido que ele se jogou à política quando se aceitou o cargo de ministro de Estado. Então, eu acho isso incorreto, entendeu? Só queria fazer esse detalhe aqui. E outra coisa, a ex-presidente Dilma, ela só não está respondendo processo na Vara Federal de Brasília pela sua idade, que a prescrição foi contada ao meio. Todos os outros que participaram da pedalada com ela estão respondendo o processo. Sim, há motivo sim para o impeachment dela. Então, eu queria fazer essas breves observações e agradecer a todos. O Cristiano colocou, obrigado Cristiano. O Cristiano colocou, Roberto, essa coisa que eu até botar aqui, a suspensão da pré-candidatura do Ciro a partir do voto da PEC, dos precatórios, em que boa parte da bancada do PDT votou com o governo, né? Não foi só o PDT, PSDB também, PSB também, mas enfim, a pergunta é a mesma: por que votar em Ciro Gomes a presidente em 2022? Bom dia a todos. Depois a gente, eu vou ter mais, a gente vai ter mais chance para conversar um pouco sobre essas questões de ontem, da suspensão da pré-candidatura do Ciro. Eu vou tocar um pouco nela aqui, no motivo que eu acho que se apresenta como o principal motivo pelo qual eu sou simpatizante do Ciro desde 2010, pelo qual eu peço e milito, pedindo voto para o Ciro. O principal motivo eu vejo o Ciro Gomes desde 2010, como o único líder político nacional que se preocupa em entender e reunir pessoas que o ajudem a entender os graves problemas econômicos, sociais, culturais que o Brasil enfrenta, na sua quadra institucional mais recente, desde a Constituição de 1988. Então, o principal motivo é esse. Eu acredito na candidatura de Ciro Gomes, eu milito por ela, porque o Ciro ele coloca no centro da sua ação aquilo que, para mim, é o que o Brasil mais precisa hoje: ideia. Ideia somente não basta para mudar a realidade. A realidade, como o Cristiano falou, a política ela é um jogo complexo. O Ciro tem problemas com o partido dele. Mas ontem, por exemplo, nesse gesto arriscado, que a gente não sabe que resultado vai ter, o Ciro deu um recado para a sociedade muito claro, que, por exemplo, o Moro não deu. Eu coloco na mesa o meu capital político em nome de uma ideia, em nome de eu risco uma linha no chão a partir da qual eu não vou. Se eu fosse para ser pré-candidato, tem que ter um mínimo de coerência ideológica. Concessões, sim, mas naquilo que é concedível, no que é principal, não. Então, já para iniciar um pouco o nosso por exemplo, eu gostaria muito que os outros pré-candidatos da chamada terceira via, e o Moro está aí bem nas pesquisas também, em termos dessa concorrência aí, não se posicionou. E é um tema delicadíssimo, envolve um principal tema da candidatura Moro, que é a questão da corrupção. Mas, enfim... E por que Ciro? Por que não outro? Só Ciro tem projeto? Parece meio arrogante dizer isso. Mas, infelizmente, sim. O PT foi uma decepção. Eu vou discordar do meu amigo José Luiz Viana. Lula foi um bom presidente, sim, mas ele piorou muito no fim. A tragédia Dilma não pode ser esquecida. O governo fracassado economicamente em colocar uma pessoa incapaz, sem condições políticas de governar um país como esse, para continuar controlando. Isso é imperdoável. O governo não fez mudanças estruturais, não há legado de Lula. Então, o principal partido, a principal força política que se apresentou e governou o país no pós-88, ela reproduziu o modelo econômico neoliberal, o modelo econômico que torna o Brasil um país cada vez mais dependente, desindustrializado, baseado em matérias-primas, na exportação de commodities. O Brasil se desindustrializou profundamente nos governos Fernando Henrique e Lula. E não há como falar em distribuição de renda sem falar em crescimento. A gente precisa encontrar uma fórmula para, ao mesmo tempo, crescer o bolo e distribuir. Não é como fazer a roda da economia girar, botar pobre no orçamento. Isso, para mim, eu vejo tudo como conversas muito
soltas, né? O que precisa é realmente nós precisamos de um presidente que assuma os riscos. A população de 2018 votou pelo risco em Bolsonaro. Muitos se arrependeram, mas eu acho que o povo brasileiro continua, como dizia o Leonel Brizola, costeando o alambrado em busca de alguém, de uma liderança que assuma os riscos que precisam ser assumidos para combater a corrupção. E Ciro tem histórico disso, Ciro é honesto, tem eficiência administrativa demonstrada no Ministério da Fazenda, governador do Ceará, educação pública. Ciro tem perfil de realizador de políticas públicas e ele dá valor às ideias. Tem defeitos, o partido dele tem problemas, né? Mas esse é o ponto, né? Não se muda, ideias apenas não mudam um país, mas sem ideias, né, nada muda. Nenhum vento ajuda para quem não sabe para onde vai. Eu vejo o Lula falando que vai botar o pobre no orçamento, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo. Ele não diz como, ele não assume um compromisso. O pessoal da FUP aí vai fazer uma greve em defesa da Petrobras. Por que são todos amigos do Lula? Por que eles não conseguem a declaração do Lula de assumir um compromisso que, se privatizar, ele revoga? O Ciro fez isso, né? Então eu não posso... Por exemplo, seria muito cômodo para mim votar no Lula, votei nele antes, apoiar, mas não dá. Por mais que esteja bem nas pesquisas, não tem compromissos com ideias. E os outros dois, com todo respeito aos simpatizantes que estão aqui, também não tem, né? Então esse é o diferencial para mim do Ciro. Roberto, obrigado, querido. Muito bem, são 7h39. Então ouvimos aí, né, os 4 convidados, representando cada um, né, a sua opinião e também a sua simpatia pelo seu candidato. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e o próximo bloco, talvez um dos mais polêmicos e importantes, também não menos, né, nesse programa de hoje, que é justamente sobre essa questão da economia. A inflação de volta, desemprego grande, tudo isso no bojo do próximo bloco, para a gente ouvir desses 4 convidados, evidentemente, opiniões e propostas para a gente sair dessa crise brava aí. São agravada pela pandemia, claro. São 7h40. A você que nos acompanha também aí, tanto pelo Face, Instagram ou YouTube, muito obrigado, continue, fique ligado, a gente volta em instantes com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.